Nesta aula, vamos aprender o que é um formato padrão, que é criado de acordo com normas técnicas. A utilização do formato padrão garante que o desenho impresso esteja na escala correta, sem contar que todas as impressoras e plotters são fabricados para estar de acordo com esses formatos. Então, o que são os formatos padrões? Eles são exatamente o tamanho de um papel que ele tem tanto o seu tamanho quanto a sua orientação regulamentado por algumas normas que nós vamos ver posteriormente. Todos os formatos eles têm por base o formato do padrão A0, que seria este primeiro da esquerda. Nós temos aqui no primeiro da esquerda o A0, logo depois dele aqui o A1, depois o A2, o A3 e o A4. Nós podemos até seguir a seguinte regra, que a área total do formato A0 é igual ao dobro da área do formato A1, e assim consequentemente. Então, a área total do formato A1 é igual ao dobro da área do formato A2. Isso são os formatos padrões. Como eu disse, esses formatos padrões, eles seguem algumas normas. E essas normas são a norma ISO 5457-1980 e a norma ISO 216-1975. E essas normas têm a função de definir o tamanho do formato, a orientação do formato e também fala a respeito das margens do formato, de como devem ser estas margens. Seguindo estas normas, nós conseguimos criar com facilidade um formato padrão. Os tamanhos dos formatos padrões devem ser os seguintes. O A0, por exemplo, ele deve medir 841 por 1188. O A1 deve medir 594 por 841. O A2 deve medir 420 por 594. O A3, ele deve medir 420 por 297. E o A4, que esse nós já estamos bem habituados, ele deve medir 210 por 297. Todas essas dimensões estão em milímetros. E se vocês observarem logo aqui abaixo de cada formato, também nós devemos informar tanto qual é este formato e as medidas dele. Vejam só que todos os formatos têm essas informações. Nós também temos as margens nos formatos, que é exatamente a distância deste contorno interno de cada formato para a borda da folha. Neste espaço, nós nunca devemos desenhar. Então, neste espaço, o nosso desenho nunca deve ultrapassar este limite aqui desta moldura. Há uma norma antiga, já desatualizada, que é a norma NP 718-1968, que ela estabelecia como deveriam ser estas margens. Mas ela foi criada quando ainda os desenhos eram feitos em pranchetas e não em sistemas CAD. Agora, atualmente, nós seguimos a norma ISO 5457, que ela é mais adequada à nossa realidade. E essa norma diz o seguinte, que para todos os formatos, a margem da esquerda, da borda esquerda da folha até esta moldura, para todos eles deve existir a medida de 25 milímetros. Então, aqui nesta margem da esquerda, sempre deve existir a medida de 25 milímetros. E para os formatos A0, A1 e A2,
Todos os outros lados aqui das margens devem possuir, da borda da folha até a borda da moldura, uma distância de 10 milímetros. Já para o formato A3 e A4, para todos os outros lados aqui das margens, eles devem medir uma distância entre 5 e 7 milímetros. Com essas informações técnicas a respeito dos formatos e das margens que nós aprendemos nesta aula, agora já é possível que vocês desenhem, que vocês criem os seus próprios formatos para utilizarem nos seus respectivos projetos.